Segunda parte da nossa aula. Nessa parte agora nós vamos falar um pouquinho de teoria, um pouquinho de matéria. Sempre assim, uma primeira parte, se tiver correção, a gente faz a correção. Uma segunda parte, mais um pouquinho da matéria. A matéria sempre de pouco a pouco, para não sobrecarregar vocês e, ao mesmo tempo, você poder ir dominando os conceitos. Lembrando, gente, tem que montar um horáriozinho para estudar. Eu já falava isso no não presencial, aliás, quando ainda era presencial, que você deve organizar o seu tempo de forma que você tenha pelo menos uma hora da semana para ler e estudar a teoria. Não adianta só ficar feito louco fazendo atividade. Tem que também ter motivação, abrir o livro, pegar sites da internet, pegar outras videoaulas e ir estudando. Na segunda parte, então, da nossa aula, nós vamos falar de outros recursos sonoros. Vocês viram que tem a rima, que é um recurso sonoro, você tem o ritmo, você tem uma série de elementos para criar recurso sonoro no poema. Mas nós temos outros. Nós temos, por exemplo, a repetição de consoante, que a gente chama ela de aliteração. A aliteração é nada mais, nada menos do que repetir a mesma consoante. Olha esse aqui, ó, o CH. Ó, acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Essa repetição do CH aqui, que é o som do X, e também aqui o som do G, repetindo com a letra J e com a letra G, a letra não importa, o que vale é o som. Quando a gente entrar lá na matéria de fonética, vocês vão entender melhor essa questão de letra e som. Mas nesse primeiro momento, nós temos que aqui tem o som se repetindo, acho que a chuva ajuda a gente. Ó, ajuda a gente, acho que a chuva, acho a chuva. Esses sons se repetindo, e são sons de consoante, a gente chama de aliteração. Toda vez que você tiver sons de consoante se repetindo, você vai ter uma aliteração. Além da aliteração, nós temos também a chamada assonância. E a assonância, por sua vez, já é uma repetição de som de vogal. Olha, gente, embala, embora, embola. Ó, a gente se embala, se embora, se embola. Esse em, 3 vezes. Ué, Cláudio, mas tem o M. Só porque, na verdade, esse M que está aí, esse N da palavra gente, nesse caso não é consoante. Você escreve a consoante, mas na hora de pronunciar, você só pronuncia o em. O em é uma vogal. Você tem o A, o E, o E, o I, o O, o U. Tem o AN, tem o EN, o IN, o ON e tem o UM. Todos esses sons a gente chama de vogal. Como você escreve ele não importa. Não importa como foi escrito. O que importa é como você pronuncia. Em poesia, a gente só importa com o som. É a maneira de pronunciar que importa. Então, aqui foi escrito o EM, mas na hora de pronunciar você não pronuncia o M. O M só é pronunciado quando for do estilo ma, me, mi, mo, mu. Quando for em, an, em, in. Quando for dessa forma, a gente está pronunciando apenas a vogal e gera assonância. Uai, Cláudio, mas é só desse jeito? Não, poderia ter olhado o outro. A gente poderia ter olhado o E. Olha, tem um E, tem 2, tem 3, tem 4. Você tem o A também, ó. Tem um A aqui, mais um, mais outro A e outro A. As repetições de vogais geram musicalidade no texto e a gente chama de assonância. A repetição de consoante a gente chama de aliteração. Então, basicamente, os dois recursos são esses. Outra parte da nossa aula de hoje é o chamado poema de forma fixa. Poema de forma fixa. Poemas de forma fixa são, na verdade, aqueles tipos de poesia que você tem que escrever sempre do mesmo jeito. A forma dele é daquele jeito, ela é fixa. O nome já diz, ó, poema de forma fixa. Para escrever, por exemplo, um poema do estilo soneto, a gente tem que escrever
14 versos. Se tiver 13 ou 15 ou 16, sei lá, já não é soneto. Cláudio, mas deixa de ser poema? Não, ainda é um poema. Ele ainda é um poema. Ah, Cláudio, qual a diferença de poema e poesia? Bom, poema é o texto, é a estrutura, é o tipo de texto que você escreveu. Todo texto escrito em formas de versos e estrofes, ele é um poema. Não importa se ficou bom ou se ficou ruim, ele vai ser um poema. Pode ser um poema ruim, não é obrigado a ser bom. Não é só o poema bom que é considerado poema. O poema é a estrutura. Se está na estrutura de versos, conjuntinhos de estrofes, já é poema. Agora, poesia não. Poesia é a arte. A poesia pode ou não estar naquele poema. Pode ser um poema que está na estrutura direitinho, mas quando você vai ler, você não sente poesia nenhuma ali. Só estar na estrutura ainda não é poesia. A poesia vai ser aquele algo mais. É você ler e sentir alguma coisa, você perceber alguma coisa ali a mais. Aí sim a gente diz que tem poesia. Então, a diferença é essa. E o soneto, para ser soneto, já que ele tem forma fixa, ele tem que possuir 14 versos. Para ser ainda soneto, ele deve, além de possuir os 14 versos, ele precisa que essa estrutura esteja organizada em 4 estrofes. 14 versos, 4 estrofes. As duas primeiras devem ter 4 versos cada uma, quer dizer, 2 quartetos, e ela deve ter depois 2 tercetos, quer dizer, 2 estrofes com 3 versos, somando ali os 14. Mais embaixo aqui tem uma coisa muito importante. Os sonetos, eles têm que ter 10 sílabas. Quando você fizer aquela métrica, quando você fizer a contagem das sílabas dos versos, todo soneto deve possuir 10 sílabas. Essa diferença aqui, se ele é heróico, se ele é sáfico, eu não vou cobrar de vocês, não. Aquele aluno que quiser aprofundar mais, aí estuda isso aqui depois. É interessante, porque vai mudar o ritmo. Se você joga uma tônica na sexta e na décima, a décima sempre vai ter, porque ele tem 10 versos, né? Mas pode ter na quarta e na oitava. Se tem isso aqui, então vai mudar, mas eu não vou cobrar de vocês. Os tipos de escritores brasileiros que mais gostaram de sonetos, aqui nós temos grandes estudiosos dos sonetos. Vocês vão estudar todo esse pessoal aqui ao longo do ensino médio. Gregório de Matos a gente ainda estuda esse ano. Gregório de Matos estuda esse ano. O Cláudio Manuel da Costa também estuda esse ano. O Cruz e Souza a gente estuda no segundo ano. E o Olavo Bilac também no segundo ano. Augusto dos Anjos e Vinícius de Moraes a gente estuda no terceiro ano. Então, ao longo do nosso estudo, vocês vão conhecer esses grandes escritores brasileiros que gostaram dos sonetos. Eles se destacaram porque fizeram sonetos muito bons. Esse ano também vocês vão estudar talvez o grande mestre da língua portuguesa, que é o Luís de Camões. O Luís de Camões, ele é considerado um escritor clássico de língua portuguesa e ele também foi um apaixonado por soneto, escreveu muito soneto. Nós vamos estudar esse ano também Luís de Camões. Aqui tem um texto do Vinícius de Moraes, que é o soneto da fidelidade, que é até aquele versinho que eu usei na aula com vocês, ó. De tudo ao meu amor serei atento. Vou passar ele aqui para vocês conhecerem, porque é engraçado, a poesia ela é muito legal, mas ela ganha vida quando alguém lê. E o que eu vou passar para vocês é na voz do próprio Vinícius de Moraes, ele cantando com Tom Jobim, aí sentado ali perto do piano, ele resolve fazer a recitação desse soneto durante o show. Ficou muito legal. Não sei se o áudio vai ficar bom para vocês, mas eu vou passar ele aqui para vocês agora. Vamos ver se vai aparecer aqui. Bom, deixa eu tirar esse também. Cadê? Aí, apareceu. Vamos lá então. É o Soneto da Fidelidade do Vinícius
de Moraes, na própria voz do Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes é aquele da direita ali. Esse da esquerda, esse aqui, esse é o Tom Jobim, e esse aqui é o nosso amigo Vinícius. Já foi bem na época que ele já estava bem velho já. De tudo, ao meu amor serei atento antes. E com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto deles, encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor e de espalhar meu canto. E rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver. Bom, esse foi o Soneto da Fidelidade. Ele foi escrito em 1960 ainda, pelo Vinícius de Moraes. E ele era um grande apreciador do soneto. E aí lembrando, poema de forma fixa, soneto, precisa de 14 versos, 4 estrofes, as 2 primeiras com 4 versos, as 2 últimas com 3 versos, 2 quartetos e 2 tercetos. Você decora facinho. O que é um soneto? É um poema de 14 versos com 2 quartetos e 2 tercetos. Você decora. Ele é fixo e tem que ter 10 sílabas cada verso. Se você contar cada verso, a sílaba de cada verso aqui, do soneto da fidelidade, cada um deles terão 10 sílabas. E a rima também aqui, ó, uma rima muito rígida. Olha a rima dele, ó. Tem o ento, aqui você tem ento de novo, você tem o anto e tem o anto, quer dizer, é A, B, B, A. E vai ser muito rígido. Aqui você tem o ento de novo, tem anto de novo, tem anto, tem ento. E por assim ele segue. É um poema muito rígido, de forma fixa. Quem quiser escrever soneto é assim. Se escrever faltando um elemento desses, vai ser outro tipo de texto, mas não vai ser soneto. Um outro poema, também de forma fixa, e esse é muito interessante, eu particularmente sou fascinado por ele, é o haikai. Ó, haikai mesmo. Haikai, e aí tem aqui a origem, né, que vem da palavra haiku ou haikai, que é um poema de origem japonesa. Enquanto o soneto é de origem medieval, de origem europeia, o haikai é um poema de origem japonesa. E ele significa, ó, o hai em japonês significa brincadeira e o kai significa harmonia. Então é uma brincadeira harmônica, uma brincadeira, um gracejo harmônico. É uma brincadeira mesmo com palavras. E é muito interessante, ou seja, ele é um poema meio que, naquele tempo, quando ele foi criado, era um poema meio humorístico. Hoje não. Hoje, no Japão, o haikai já é um poema mais filosófico. Ele fala das estações do ano, né? Primavera, outono, verão, inverno, e ligando essas estações do ano como se fossem as fases da vida da pessoa. A primavera, aí chegar no tempo do verão, que é essa parte da juventude. A primavera é a juventude mesmo. O verão, essa coisa de você aproveitar muito a vida, aproveitar bastante. E aí, quando chega na velhice, é o outono. Então, eles ligam os temas dos haikais às fases da vida e às estações do ano. São meio filosóficos. O que começou com uma brincadeira se tornou uma coisa filosófica. Escrevem lá livros inteiros com esse tipo de filosofia em forma de haikai. Qual que é a diferença do haikai para o soneto? Ele também é de forma fixa. Primeira coisa é essa. Só porque ele é pequenininho. Olha, ele tem apenas 3 versinhos e aí a quantidade de sílabas também é bem diferente. O primeiro versinho tem 5
O segundo versinho dele tem 7 e o terceiro 5 novamente. 5, 7, 5, ou seja, somando todas as sílabas do poeminha, ele tem 17 sílabas poéticas, não é sílaba de gramática. E ele tem também, ele é um tercetozinho só, é uma estrofe só, um terceto. É muito fácil de reconhecer. 3 versinhos, uma estrofezinha só, com 5, 7, 5. Aqui no Brasil, a gente não conseguiu cravar direitinho o 575. A gente encontra um monte de brasileiros escrevendo haikai e eles não conseguem cravar isso. Ou seja, até isso ficou meio livre no Brasil. As pessoas escrevem ali com 3 versinhos, mas nem sempre eles conseguem fazer essa amarração de 575. Aqui tem um exemplo aqui, ó, chama Opinião sobre Modas. O poeminho, olha aqui, 3 versinhos. Ó. Observei um lírio, de fato, nem Salomão é tão bem vestido. Olha, ele não conseguiu também. Tem a rima também que eu não falei. Esse aqui deveria rimar, até que conseguiu. Tem o io e tem o ido. Ficou bem próximo de uma rima. Aqui tem outro que chama O Poeta. Passei um pouquinho aqui. Chama O Poeta, que é do Guilherme de Almeida. Caçador de estrelas chorou, seu olhar voltou com tantas, vem vê-las. Olha, esse já rimou, ó, o elas com o elas aqui. Rimou também o ou com o ou, ele rimou internamente. Ficou muito bem feitinho, ó. Caçador de estrelas chorou, seu olhar voltou com tantas, vem vê-las. E aqui outro também, que é do Jorge Fonseca. Ó. Estas flores de ouro que caem do ipê são brinquedos para as criancinhas pobres. Olha, aqui também ele não rimou, mas ele fez aos 3 versinhos. O haikai é isso, ele é forma fixa porque ele tem 3 versinhos. Aqui novamente, ó, tremendo de frio no asfalto negro da rua, a criança chora. Novamente, ele fez os 3 versinhos, mas ele não rimou. Vamos ver a quantidade de sílabas. Tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tem 1, tem 2, tem 3, 4, 5. As sílabas ele colocou, ficou 5, 7, 5. Não conseguiu colocar as rimas. Então, aqui tem esse cara é muito importante. O Paulo Leminski, vocês vão estudar sobre ele lá no 3º ano do ensino médio. E é um autor fascinante. Ele era tradutor, ele sabia latim, ele sabia grego, ele foi um intelectual magnífico. E ele adorava escrever o tal do haikai, que é esse poeminha. Viver é super difícil. O mais fundo está sempre na superfície. Outro também muito apaixonado por haikai aqui no Brasil era o Milor Fernandes. E esse aqui é dele também. Ó. Nos dias cotidianos é que se passam os anos. Ele até segue a temática, ó, essa temática de ligar o tema do haikai às fases da vida. E por aí vai. São poeminhas. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é o haikai. Ele é muito interessante. Nas atividades, vai ter lá a proposta de vocês tentarem fazer alguns poemas e tal. Eu pediria que vocês tentassem mesmo. Tenta fazer. Mesmo você que ainda não fez nenhum poema ainda, tenta fazer essa atividade, que ela vai ser muito interessante, vai ajudar você a memorizar melhor o que são esses poemas de forma fixa, vai ajudar você a sentir um pouco desse universo de quem escreve poesia, esse universo de quem gosta de fazer poesia, e vai ser uma experiência muito interessante, tá? Vai ser fascinante, não deixe de fazer. Bom estudo para você, até a próxima aula.